Bem-vindos à nossa aula de número 252, item 2 do capítulo 31, né? Manipulação da moeda e do crédito, um dos capítulos mais importantes, porque agora nós vamos ver a aplicação do capítulo 20. Capítulo 20 mostra a catalaxe, as teorias econômicas, as coisas. E aqui nós vamos ver como os governos intervencionistas mexem com o nosso poder, como que eles nos logram riqueza através de um aumento de base monetária? Pois bem, item 2, o aspecto intervencionista da moeda de curso legal. É um item curto, é um item para a gente ir se posicionando. Ainda nós estamos estruturando o pensamento cataláctico para esse assunto, né? Somente para facilitar a interpretação do que nós estamos discutindo. O aspecto intervencionista da moeda de curso legal. A manifestação mais simples e mais antiga de intervencionismo monetário consiste na diminuição do teor de metal nobre nas moedas ou a diminuição de seu peso e tamanho, visando a favorecer a posição dos devedores. Daqui para frente fica muito interessante, porque uma das coisas importantes de se entender que a desvalorização da moeda, ela faz o quê? Ela favorece devedores frente a credores. E sendo os estados modernos os maiores devedores de todos os tempos, Estados Unidos, Brasil, todos têm uma dívida pública gigante. Então, ao desvalorizar a moeda, o que acontece? Se você não tem dívidas em outra moeda, dentro somente no mercado interno, e foi isso que os estados modernos fizeram depois do ano 2000, né? Lembra-se? O Lula pagou todas as suas dívidas com o FMI. E agora, obviamente, o Milei está tentando fazer isso para não ficar refém, obviamente, de moedas estrangeiras. Mas o importante dessa história, qual que é? É efetivamente, se você deve 10 trilhões de reais, né, que é mais ou menos a dívida pública brasileira hoje, mas 10 trilhões de reais compram 10 mil quilos, 10 mil toneladas de ouro. Se ele emite um monte, o dobro de moeda, e sai comprando ouro, na verdade, a sua dívida em ouro, que está lá em 10 trilhões, passa a ser somente 5. Entendeu? Mais ou menos. É óbvio que isso não acontece dessa maneira, mas mais ou menos. É um jeito de diminuir a sua dívida em ativos reais. Ora, as autoridades atribuem para as moedas adulteradas, ou seja, falsificadas, que se aumenta a quantidade, o mesmo poder liberatório das moedas verdadeiras. Todos os pagamentos a prazo podem ser efetuados com as moedas de menor valor e pelo seu valor nominal. Está lá escrito R$ 10. Os devedores são favorecidos a custas dos credores. Mas, ao mesmo tempo, as futuras operações de crédito ficam mais onerosas para os tomadores. A taxa bruta de juros no mercado, ou a taxa bruta de juros de mercado, tende a subir. A gente viu isso quando estudou lá no capítulo 20, a taxa, tendo em vista a possibilidade de que se repita esse favorecimento aos devedores. Se, por um lado, beneficia os que já são devedores, por outro lado, dificulta o quê? A situação dos que desejam ou precisam contrair uma dívida. O inverso da redução de dívidas, o inverso da redução de dívidas, o agravamento de dívidas via medidas monetárias, também tem sido praticado, embora mais raramente. Entretanto, nunca com o propósito de favorecer os credores às custas dos devedores. Sempre que isso ocorreu, foi como um efeito não intencional de mudanças monetárias, considerada absolutamente necessárias por outras razões. Meu pai trabalhava com uma construtora na década de 80 e na década de 90, então entre 1971 até 1990. E ele dizia que existiam momentos em que ele ficava rico e pobre e ele nem sabia como. Meu pai não teve a oportunidade de estudar economia austríaca,
Mas é isso que diz nas partes em que ele ficava rico, sem mesmo saber o porquê. Ao recorrerem a essas mudanças monetárias, os governos não se importavam com seus efeitos sobre os pagamentos diferidos, seja porque considerassem impossível evitá-los, seja porque pensavam que os credores e os devedores, ao estabelecerem os termos do contrato, já tivessem previsto essas mudanças, aquilo que a gente chamava anteriormente de prêmio compensatório ou correção monetária. Previsto essas mudanças e, portanto, se precavido contra seus efeitos. O problema é que o jogo se vira tão rápido a cada governo que ninguém se prevê, né? Ninguém se precavê desses efeitos. Os melhores exemplos desse tipo de intervenção nos são fornecidos pela Inglaterra depois das guerras napoleônicas e, novamente, depois da Primeira Guerra Mundial. Em ambos os casos, a Inglaterra, algum tempo depois do fim das hostilidades, por meio de uma política deflacionária, estabeleceu para a Libra a mesma paridade em ouro de antes da guerra. E nós já vimos o que aconteceu quando isso foi feito. Quando isso foi feito na Inglaterra no final da Primeira Guerra Mundial, ela destruiu o padrão Libra-ouro, fazendo essa política, tentando voltar a Libra ao padrão inicial antes da guerra. Mas como nós já explicamos nas questões das variações monetárias lá no capítulo 20, tanto a expansão quanto a redução não volta para o mesmo caminho. E Mises diz assim, olha, é mais fácil você olhar para tudo isso como um caleidoscópio e não como uma linha reta de variação no mercado, tá certo? Somente para que a gente recapitule isso. A ideia de conduzir a substituição da moeda crédito do período da guerra pelo padrão ouro, adotando como paridade legal a nova relação de troca entre a libra e o ouro, então vigente no mercado, foi rejeitada. Essa alternativa foi considerada uma espécie de falência nacional, uma rejeição parcial da dívida pública e uma forma maliciosa de reduzir os direitos daqueles cujos créditos se haviam originado no período que precedeu a suspensão da convertibilidade incondicional da libra esterlina. As pessoas pensavam que os males causados pela inflação poderiam ser curados por meio de uma subsequente deflação. E a gente viu que isso não acontece. Entretanto, o retorno à paridade de antes da guerra não poderia indenizar os credores pelos prejuízos que sofreram por terem recebido uma moeda desvalorizada em pagamento de seus créditos. Além disso, seria uma dádiva a quem tivesse concedido empréstimos e um desastre para quem tivesse tomado empréstimo. Mas os governantes responsáveis pela política deflacionária não tinham consciência das implicações dessas suas medidas. Não chegavam a perceber as consequências que eles mesmos considerariam indesejáveis. E, mesmo que as tivessem percebido a tempo, não saberiam evitá-las. A política que adotaram favoreceu realmente os credores às custas dos devedores, especialmente os portadores de título do governo às custas dos contribuintes. Nos anos 20 do século XIX, ou seja, nos anos 20 do século XIX vai de 1801 a 1900, ou seja, nos anos de 1820 do século XIX, a agricultura inglesa foi seriamente prejudicada. 100 anos mais tarde, o comércio exterior foi gravemente comprometido, ou seja, em 1920, no final da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Não obstante, seria um erro considerar essas duas reformas monetárias inglesas uma intervenção que tivesse por objetivo prejudicar os devedores. Não era isso. Essa foi apenas a consequência não intencional de uma política que visava atingir outros objetivos. Esse é o problema de políticos que não entendem de economia austríaca. Ok, pessoal? Os governantes, sempre que tomam medidas que provocam uma redução das dívidas, ou seja, sempre que favorecem os devedores, apressam-se a declarar que tal fato não se repetirá. Atribuem as circunstâncias excepcionais, que não mais se repetirão. O fato de ter sido necessário recorrer a medidas de emergência, absolutamente inaceitáveis em qualquer outra circunstâncias. Uma vez e nunca mais, dizem eles.
É fácil compreender por que os autores e partidários de medidas que provocam uma redução das dívidas sentem necessidade de fazer essas promessas. É política. Quando Paulo Guedes desvaloriza a nossa moeda por conta da pandemia, é uma vez e nunca mais. Se a anulação parcial ou total dos direitos dos credores se tornasse uma política habitual, ninguém mais emprestaria dinheiro, ninguém mais aceitaria pagamentos a prazo, se houvesse uma expectativa de que serão decretadas medidas que reduzam os direitos dos credores. Portanto, não tem cabimento considerar a redução de dívidas uma medida de política econômica que possa servir de alternativa a qualquer outra forma de organização econômica permanente da sociedade. Não é de forma alguma uma medida construtiva, é uma bomba que só pode causar destruição. Se for usada uma única vez, ainda é possível reconstruir o sistema de crédito por ela atingido e o sistema moral dos políticos e governantes para que não se desdenhe do governo toda hora. Mas, se as explosões se repetem, a destruição do sistema econômico é total. A inflação e a deflação não devem ser consideradas apenas no ângulo dos seus efeitos sobre os pagamentos a prazo. Já foi mostrado que as mudanças de origem monetária do poder aquisitivo não afetam os preços das várias mercadorias e serviços ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. E foi mostrado também o papel que essa desigualdade tem no mercado. Mas se a inflação e a deflação forem consideradas um meio de reordenar as relações entre credores e devedores, é preciso levar em conta que os objetivos buscados pelo governo ao usá-las, como tal, não serão atingidos, a não ser de forma muito imperfeita, e que, além disso, as consequências paralelas serão, do ponto de vista do próprio governo, muito indesejáveis. Como acontece sempre que o governo intervém na estrutura de preços, os resultados obtidos não apenas o oposto do que se pretendia, mas também engendram uma situação que, na própria opinião dos governantes, é mais indesejável do que a que teria prevalecido sem a intervenção. Ou seja, se o governo faz uma bobagem, ele não tem que tentar consertar, porque sempre será pior do que deixar o mercado se consertar sozinho. E é isso que foi dito quando ele manda se referir à nota de rodapé número 3, que está a ver página 479 e 479 e 481, e se trata do quê? Efetivamente, do capítulo das trocas indiretas, a troca indireta, 479 e 481, quando vai falar do poder aquisitivo da moeda, tá certo? A relação entre demanda de moeda e oferta de moeda. E vai se encerrar lá quando finalmente, em consequência do aumento da quantidade de moeda, todos os preços tiverem aumentado. Este aumento, estou lendo o finalzinho da 480, tá? O último parágrafo, começa o último parágrafo da 480. Quando finalmente, em consequência do aumento da quantidade de moeda, todos os preços tiverem aumentado, este aumento não terá afetado as várias mercadorias e serviços na mesma proporção, porque o processo afeta a posição material dos vários indivíduos de maneira diferente. Enquanto o processo está em curso, algumas pessoas usufruem de benefícios de obter preços maiores pelos bens ou serviços que vendem, enquanto os preços das coisas que compram ainda não aumentaram ou não aumentaram na mesma proporção. Por outro lado, existem pessoas que estão na infeliz situação de vender mercadorias e serviços cujos preços ainda não aumentaram, ou pelo menos não na mesma proporção dos preços dos bens que precisam comprar para seu consumo diário. Para os primeiros, o progressivo aumento nos preços é uma vantagem, para os segundos, é uma calamidade. Além disso, os devedores são favorecidos em detrimento dos credores. Quando o processo chega ao final, a riqueza dos vários indivíduos foi afetada de forma e em proporções diferentes. Alguns enriqueceram, outros empobreceram. As condições não são mais as mesmas que antes. O novo estado de coisas resulta em mudanças na intensidade de demanda dos diversos bens. A relação dos preços em moeda a relação dos preços em moeda dos bens e serviços vendáveis não é a mesma de antes.
a estrutura de preços mudou, além de todos os preços em termos de moeda terem aumentado. Os preços finais, que tendem a ser estabelecidos pelo mercado, tão logo os efeitos do aumento da quantidade de moeda se tenham consumado inteiramente, não são iguais aos preços finais anteriores multiplicados pelo mesmo coeficiente. O principal defeito da velha teoria quantitativa, assim como da equação de troca, dos economistas matemáticos grifem isso. Já foi lido anteriormente, já foi explicado. A mudança, perdão, foi o fato de seus defensores terem ignorado essa questão apresentada, que é fundamental e que não há como voltar atrás. A mudança na oferta de moeda também provoca forçosamente uma mudança em outros dados. O sistema de mercado, antes e depois da injeção da retirada de uma quantidade de moeda, não se modifica apenas na medida em que os encaixes dos indivíduos e os preços aumentaram ou diminuíram. Mudaram também as recíprocas relações de troca entre as várias mercadorias e serviços que, se quisermos recorrer a metáforas, seriam mais bem descritas pela imagem de uma revolução de preços do que pela enganadora comparação com uma elevação ou redução do nível de preços. E é isso que eu falei, daquela imagem de um caleidoscópio. Ok, pessoal? Se o objetivo do governo, continuando aqui no nosso texto, ao recorrer à inflação é favorecer os devedores a custas dos credores, só terá êxito em relação aos pagamentos diferidos, que já tenham sido estabelecidos anteriormente, aqueles que foram compactuados antes da perda de valor da moeda. Porque nos próximos, a taxa de juros básicos do mercado vão prever um prêmio compensatório desse tipo de ação do governo. E, portanto, ficará mais caro pegar um empréstimo. Como nós estamos vendo os Caixa Selic hoje. Nada mais é do que um efeito de tudo isso, mas com o governo tentando resolver o problema antes e complicando ainda mais. Quando bastava para ele não ter feito o que fez. A inflação não torna os novos créditos mais baratos, ao contrário, torna-os mais caros pelo surgimento de um prêmio compensatório positivo, como que eu falei antes. Se a inflação for levada às suas últimas consequências, o crédito desaparece em decorrência da impossibilidade de aceitarem os pagamentos a prazo. Simples assim. Encerramos mais essa aula e eu não vejo a hora de começarmos o nosso curso de graduação em Economia Austríaca, curso de graduação por uma universidade parceira da EFOC, da Escola de Formação, do meu grande amigo Gaston. E, e eu só quero dizer que eu não vejo a hora de termos aula tanto em espanhol, quanto em inglês, quanto em português, para conceder o título de graduação, de graduado, para que você possa se dizer economista austríaco. Tá certo? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.